Passei anos deixando claro para o meu marido que nunca aceitaria o filho dele como parte da minha família e que jamais criaria qualquer tipo de relacionamento com ele. Apesar disso, durante anos conseguimos conviver dessa forma. Eu deixava que ele ficasse na nossa casa. Nunca impedi que tivesse um relacionamento com o pai nem com os meus filhos e acreditava que esse acordo era suficiente. Mas tudo começou a sair do controle quando planejei uma viagem de Natal em família e decidi não incluí-lo. A mãe dele ficou furiosa, passou a me atacar nas redes sociais, e a situação piorou ainda mais quando minha filha mais velha tentou me convencer a aceitá-lo. Agora minha família está despedaçada, minha filha me odeia, meu marido foi embora e até meus filhos mais novos estão se afastando de mim. Eu, mulher de 38 anos, estou com meu marido de 48, há quase 2 décadas. Temos 3 filhos juntos, uma filha de 18 anos, um filho de 15 e uma filha de 10. As coisas não eram perfeitas, mas eu teria dito que tínhamos uma vida boa até quase 6 anos atrás, quando descobri que ele estava me traindo com uma colega de trabalho mais jovem, Daniele, que hoje tem 27 anos. Fiquei devastada, humilhada, tudo isso. E claro, ela acabou engravidando. Resumindo, eu não fui embora. Não venham me atacar por isso. Eu tinha 3 filhos e nenhum emprego, e não estava disposta a destruir a vida dos meus filhos por causa de um erro. Mas deixei muito claro, eu não iria desempenhar o papel de madrasta de uma criança nascida de uma traição. Eu disse a ele, você criou essa situação. Resolva você. No começo ele tentou me vender a fantasia de que talvez o menino pudesse vir à nossa casa e brincar com a nossa filha mais nova, de que poderíamos ser uma grande família moderna. Cortei isso pela raiz. Disse a ele que se quisesse manter nosso casamento, o filho que nasceu do caso seria responsabilidade exclusivamente dele. Esse foi o limite que estabeleci. Eu permaneci no casamento, mas não iria ser a pessoa compreensiva e madura nessa situação. Então, o acordo de guarda é que ele fica com o menino, que vamos chamar de Jaden, de 5 anos, quase 6, a cada 2 semanas. Normalmente, isso não causa uma grande perturbação porque ele cuida de toda a logística. Eu não o busco na escola. Não preparo as refeições dele. E não faço nada por ele. Ele não é meu enteado. É filho do meu marido. E digo isso sem culpa. Agora é aqui que começa o drama deste ano. Todo Natal eu organizo uma viagem com algumas outras mães do nosso bairro. É algo que começamos há anos. Alugamos cabanas. As famílias inteiras vão. Cozinhamos juntas, fazemos troca de presentes, atividades na neve, tudo isso. Virou uma tradição. Nós nos revezamos na organização e este ano, a viagem será em uma cidade turística a algumas horas daqui. Estamos planejando desde o verão. Este ano, por acaso, a semana do Natal caiu justamente em uma das semanas em que meu marido fica com Jaden. É raro isso acontecer, mas quando percebi, achei que poderíamos simplesmente combinar para que Daniele o pegasse mais cedo. Não era o ideal, mas era razoável. Mandei mensagem diretamente para Daniele. Meu marido não gosta de conflitos, e eu já sabia que ele simplesmente tentaria agradar todo mundo. No começo, falei educadamente que tínhamos uma viagem de Natal que era uma tradição antiga e perguntei se ela poderia ficar com Jaden naquela semana. Ela respondeu com um não seco, sem explicação. Apenas disse que era o período de guarda dele e que isso não era problema dela. Tentei novamente, dessa vez deixando claro que era Natal e que uma mãe deveria querer passar essa data com o próprio filho, que a maioria das mães aproveitaria a oportunidade de ter o filho consigo na manhã de Natal. Ela me respondeu, então o pai dele também deveria querer. Aquilo me deixou furiosa. Eu disse a ela, não venha me dar lição de maternidade quando você teve um caso com um homem casado. Provavelmente foi mesquinho, mas eu quis dizer aquilo. Para minha surpresa, meu marido concordou comigo. Ele disse que não seria ideal levar Jaden para uma viagem em grupo onde ele não conhecia ninguém e em que nenhuma das outras crianças realmente interagia com ele. Disse que também não queria perder a viagem em família e que conversaria com a mãe dele para que ela ficasse com Jaden naquela semana. Eu não insisti, era uma decisão dele, então foi isso que decidimos. Jaden ficaria com minha sogra durante a semana do Natal e nós deixaríamos os presentes dele com antecedência para que não ficasse sem nada. Minha sogra o vê com frequência e o adora, então ele não seria negligenciado nem nada do tipo, e nós ainda poderíamos fazer nossa viagem de Natal em família. Bom, Daniele descobriu, provavelmente porque Jaden comentou durante uma ligação. Ela ficou furiosa, me chamou de egoísta e disse que eu estava punindo o filho dela por algo que não era culpa dele. Eu disse para ela não colocar meu nome na boca e que ela não tinha absolutamente nenhum controle sobre o que acontecia durante o período de guarda do meu marido. Ela tentou dizer que não era uma questão de controle, mas de decência. Eu disse que era realmente hilário ela ter a coragem de falar sobre decência. Achei que aquilo seria o fim, mas o verdadeiro golpe veio de alguém que eu não esperava. Nossa filha mais velha, de 18 anos, me chamou para conversar alguns dias depois. Ela disse que achava errado o que eu estava fazendo, que ele era apenas uma criança e que não tinha pedido para nascer. Eu disse que não culpo a criança, mas isso não significa que eu seja obrigada a convidá-lo para participar das tradições da minha família, que aquilo não era uma punição. Era um limite. Ela disse que parecia uma punição e que eu estava agindo como se ele fosse contagioso ou coisa parecida. Foi aí que as coisas saíram dos trilhos entre nós. Eu disse que ela precisava conhecer o lugar dela como filha, que tinha 18 anos, ainda morava na minha casa, comia minha comida e usava meu carro, e que, se quisesse sair distribuindo julgamentos como se fosse adulta, poderia fazer isso na casa de Daniele. Eu disse que se continuasse insistindo, passaria o Natal com o meio-irmão também. Talvez Daniele pudesse colocá-la na lista de convidados. Ela ficou chocada, como se não esperasse que eu explodisse daquele jeito. Talvez eu tenha sido dura demais, mas estou cansada de ser pintada como a vilã. Eu permaneci nesse casamento. Criei 3 filhos e mantive nossa casa funcionando depois de ser apunhalada pelas costas.
costas. Ninguém tem o direito de me dizer como devo me sentir diante das consequências da traição dele. E não é como se essa fosse a primeira vez que Daniele aprontasse. Quando Jaden nasceu, ela tentou colocar meu marido como contato de emergência na creche dele sem sequer avisá-lo. Ligou para ele durante a festa de aniversário do nosso filho e pediu que ele passasse lá para levar fraldas. Ela tenta se inserir de pequenas maneiras, sempre sob o pretexto de coparentalidade. No ano passado, fez uma publicação enorme no Facebook sobre como algumas mulheres são fortes o suficiente para amar crianças que não deram à luz e como algumas simplesmente não foram feitas dessa maneira. Eu não respondi, mas ela sabia muito bem o que estava fazendo. Então, depois daquela discussão com minha filha, ela começou a me tratar com hostilidade, a me dar gelo, bater portas e passar por mim como se eu fosse invisível. Mas ela ainda está aqui, ainda está fazendo as malas para a viagem e ainda vai participar do grupo. Então, acho que ela não odiou tanto assim o que eu disse. Eu não pedi desculpas. Não vou pedir. Eu quis dizer aquilo. Ela já tem idade suficiente para ter opiniões, mas não para agir como se não houvesse consequências quando me desrespeita dentro da minha própria casa. E novamente, isso não é sobre Jaden. Nunca foi. É sobre o fato de que toda essa situação foi colocada no meu colo sem o meu consentimento. E eu já sacrifiquei o suficiente ao permanecer nesse casamento. O que não vou fazer é deixar que o filho de um caso extraconjugal passe a fazer parte das tradições da minha família como se nada tivesse acontecido. Isso pode soar frio, mas não vou fingir por causa de ninguém. Quando meu marido e eu conversamos novamente, ele tentou amenizar as coisas. Disse que entendia os dois lados e que talvez pudéssemos encontrar uma maneira de incluir Jaden no próximo ano se as coisas se acalmassem. Eu disse para ele parar de tentar ficar em cima do muro. Ele já tinha tomado aquela decisão comigo. Não poderia simplesmente voltar atrás só porque Daniele estava causando confusão e nossa filha estava emburrada. Ele recuou. Sabe que é melhor assim. No dia anterior à viagem, Daniele apareceu na nossa casa, sem ligar, sem avisar. Simplesmente bateu na porta, segurando o pequeno casaco de Jaden na mão como se estivesse prestes a entregá-lo ao diabo. Ela ficou na minha varanda em frente à minha casa, gritando alto o suficiente para os vizinhos ouvirem que eu era uma esposa amarga e insegura que estava descontando tudo em uma criança. Eu nem abri a porta de tela. Disse a ela que tinha 10 segundos para ir embora antes que eu chamasse a polícia por assédio. Meu marido saiu, pediu que ela se acalmasse e lembrou novamente que Jaden ficaria com a própria mãe dele durante o Natal. Não seria abandonado na rua, nem trancado em um quarto, simplesmente não ficaria conosco. Ela disse que ele não tinha personalidade e que eu era tóxica. Eu simplesmente fechei a porta. Ela teve sorte de eu não responder de maneira pior porque, sinceramente, tenho quase 6 anos de ressentimento acumulado contra essa mulher. Vejo o nome dela aparecer no celular dele. Vejo as mensagens dela sobre mudanças de horários ou necessidades de material escolar e tenho vontade de jogar aquele maldito celular contra a parede, mas não faço isso. Eu me controlo e também me controlei dessa vez. Porque, novamente, isso não é problema meu. É problema deles. Partimos para a viagem na manhã seguinte. Minha sogra ficou com Jaden sem nenhum problema. Ela até ligou para avisar que ele tinha adorado os presentes e já tinha aberto alguns antes da hora. Todo mundo estava feliz, ou pelo menos deveria estar. Mas, claro, Daniele continuou. Publicou coisas vagas no Facebook sobre mulheres que se sentem ameaçadas por crianças inocentes e sobre como algumas pessoas fingem perdoar, mas nunca se curam. Minha filha também viu. Ela não disse nada, mas eu conseguia perceber, pela maneira como estava rolando a tela, que aquilo estava incomodando. E sinceramente, acho que é disso que tudo se trata. Minha filha está presa naquele espaço intermediário, velha o bastante para entender o que aconteceu, mas ainda idealista o suficiente para acreditar que tudo pode ser justo e bom. Ela não entende que perdoar não significa aceitar completamente. Eu perdoei o pai dela por ter me traído. Isso não significa que vou desempenhar o papel de madrasta do resultado dessa traição. No terceiro dia da viagem, ela voltou ao normal mais ou menos. Provavelmente percebeu que mesmo discordando de mim, a viagem era melhor do que ficar emburrada. Mas eu a vi trocando muitas mensagens com alguém. Não ficaria surpresa se fosse com Daniele. Ela já conversou com ela antes. Meu marido providenciou isso quando Jaden nasceu, achando que manter os canais de comunicação abertos ajudaria as crianças a criar um vínculo. Eu não gostei disso naquela época e gosto ainda menos agora. E olhem, talvez um dia Jaden e meus filhos criem o próprio vínculo. Eu não vou ficar no caminho deles. Não falo mal dele para eles. Não digo para que o ignorem ou sejam cruéis com ele. Mas não vou fingir que ele faz parte da minha família. Ele é meio irmão deles, não meu filho. Ele não veio de mim e não veio do amor. Depois da viagem, minha filha tocou no assunto mais uma vez. Perguntou se eu algum dia pretendia incluir Jaden de verdade. Eu disse que o incluí devidamente dentro dos termos que aceitei. Ele é cuidado, recebe presentes, passa tempo com o pai. Isso é suficiente. Não devo mais do que isso a ele. E ele certamente não fez por merecer. Ela me chamou de insensível. Eu disse para tomar cuidado com o que dizia. Então aqui estamos. Daniele continua furiosa. Minha filha está decepcionada. Meu marido está andando em ovos e eu sou quem deveria fazer todo o trabalho emocional para lidar com as consequências de uma decisão que nunca tomei. Mais uma vez, não vou fingir. Não vou suavizar as coisas. Não vou reescrever meus limites só porque as pessoas não gostam de como eles se sentem. Eu não aceitei criar uma criança que nasceu de uma traição. Eu permaneci casada, mas não aceitei ser uma santa. Comentários do Reddit. Comentário 1. Jesus, você tecnicamente não está errada, mas, caramba, seu coração é feito de aço. Tipo, sim, você não traiu. Você não pediu por essa criança e estabeleceu seu limite, mas existe uma diferença entre não é meu filho e fazer ativamente uma criança se sentir indesejada durante um feriado importante.
Isso não é apenas você se mantendo neutra. Você deixou um menino de 5 anos na casa da avó enquanto o resto da família fazia uma viagem de Natal digna de filme. Ele vai se lembrar disso. Isso vai ferrá-lo emocionalmente. E o que realmente me incomoda é que sua filha está 100% certa. Essa criança não escolheu nascer. E, goste você ou não, ele agora faz parte da sua família. Não por escolha sua, claro, mas seu marido trouxe para dentro dela. Você está punindo o fruto da traição em vez de punir o traidor. E, sinceramente, isso é covardia. Daniele também é péssima. Ela sabia que ele era casado e, mesmo assim, teve um filho com ele. Mas, nesse caso, ela está certa. Você está excluindo uma criança. E nenhuma quantidade de eu não escolhi isso muda o fato de que ele é filho do seu marido e irmão dos seus filhos. Isso não é apenas uma questão de logística. É família. Você não precisa fazer uma festa em homenagem a ele. Mas fingir que ele é um estranho não é apenas frieza. É perigoso. Você é a babaca. Comentário 2. Sabe o que é louco, Op? Você acha que perdoou seu marido, mas nada na maneira como trata essa criança demonstra perdão. O que você fez foi adiar a explosão. Você não se curou. Apenas direcionou toda essa raiva para uma criança que não pediu por nada disso. Não acho que você seja o demônio, mas também não acho que esteja entendendo as consequências disso a longo prazo. Jaden vai crescer sabendo que era o filho de fora. Seus filhos também vão carregar ressentimento. Um deles já carrega. Você está ensinando a eles que lealdade significa segregação emocional, e não compaixão. Eles estão vendo como você trata o meio-irmão deles. O que você acha que isso vai causar neles a longo prazo? E seu marido é fraco. Desculpe, mas se ele concordou com esse acordo apenas para manter a paz, isso faz dele um covarde. Ele precisava assumir totalmente a responsabilidade, e não simplesmente despachar o próprio filho para a casa da avó como se ele fosse uma bagagem. Daniele não é inocente, mas é a única pessoa agindo como se esse menino fosse um ser humano de verdade, com necessidades e sentimentos. Você é levemente a babaca. Não porque esteja errada sobre seus limites, mas porque deixou sua amargura transformá-la na pessoa mais fria da sala. Isso não é força, é sofrimento, e ele está se espalhando. Comentário 3. Você não é a babaca. Todo mundo aqui precisa voltar à realidade. Você não está punindo a criança, está tentando preservar sua maldita saúde mental. Essa criança representa a pior traição da sua vida. Você não o jogou na rua. Garantiu que ele tivesse um lugar acolhedor para ficar e manteve os planos que tinha feito para sua família. Você não deve absolutamente nada a essa criança além de decência básica, e foi isso que ofereceu. Você permaneceu em um casamento depois de ser destruída por uma infidelidade. Essa foi a sua contribuição para a família. Você não é mãe dele. Seu marido criou a situação em que está, e Daniele entrou nela de livre e espontânea vontade. E agora todo mundo quer que você faça o trabalho difícil de fingir que vocês são uma família feliz e perfeitamente integrada, enquanto eles ficam de braços cruzados aproveitando os benefícios. Que se dane. Sua filha tem 18 anos. Velho o suficiente para ter empatia, claro, mas jovem demais para entender o que significa viver com uma traição que nunca desaparece completamente. Um dia ela vai entender. Provavelmente quando a vida bater de verdade na porta dela. Até lá, mantenha sua posição. Você não criou essa situação e tem o direito de lidar com ela de uma maneira que preserve sua sanidade. Você não é a babaca. Atualização. Então as coisas pioraram. E sinceramente cheguei ao meu limite. Só quero deixar uma coisa clara. Não estou escrevendo isso porque quero validação. Estou escrevendo porque estou chocada com a rapidez com que as pessoas mudam de postura quando você se recusa a desempenhar o papel de mártir. Fiquei em silêncio durante anos. Aguentei tudo. Mantive as coisas funcionando. Mas aparentemente no segundo em que estabeleço um limite que deixa as pessoas desconfortáveis, viro a vilã. Foi isso que aconteceu. Alguns dias depois de voltarmos da viagem de Natal, minha filha mais velha decidiu que queria resolver as coisas à maneira dela. Sem me contar, ela combinou para que Jaden viesse à nossa casa depois da escola. Eu não sabia de nada. Não me avisaram. Ela e meu marido combinaram tudo pelas minhas costas. Só descobri quando entrei na sala e vi Jaden parado ali, segurando uma pequena caixa vermelha de doces e um cartão dobrado. Ele me entregou e disse: minha irmã disse que eu deveria contar como me sinto. Eu quero que você também me ame. Eu congelei. O cartão era daqueles bilhetes cheios de desenhos feitos com giz de cera, com frases como: eu queria poder ir ao Natal também e quero estar nas fotos da família. A mensagem estava escrita com uma letra bonitinha, claramente com a ajuda da minha filha mais velha, que tinha planejado aquela situação inteira. E os doces eram os meus Reese's Pieces favoritos. Não havia a menor chance de uma criança de 7 anos saber disso sozinha. Olhei para minha filha. Ela estava observando do corredor como se tivesse orquestrado toda aquela cena e estivesse esperando pela grande reconciliação emocional. Em vez disso, virei-me para Jaden. Abaixei-me, olhei diretamente nos olhos dele e disse calmamente: isso não é possível. Ele piscou, confuso.
Continuei. Sinto muito que sua mãe tenha trazido você ao mundo achando que todo mundo simplesmente aceitaria o que ela fez. Mas ela destruiu a minha vida. E você, como filho dela, faz parte das consequências daquela escolha. Isso não é culpa sua, mas também não é culpa minha. Você não pode tomar para si algo que não pertence a você. O rosto dele desabou. Aquele tipo de desabamento que só uma criança consegue fazer, onde tudo, os olhos, a boca, os ombros, cai ao mesmo tempo. E por um segundo, só um segundo, eu senti minha mão formigar. Não vou fingir que não senti. Minha mão realmente formigou, como se o corpo quisesse fazer alguma coisa que a minha cabeça jamais permitiria. Não bati nele. Preciso deixar isso bem claro, porque sei como isso soa se eu não explicar direito. Mas o impulso esteve lá por menos de um segundo, um flash de raiva tão forte que me assustou mais do que qualquer coisa que Daniele já tinha feito. Respirei fundo. Engoli aquilo. Guardei minhas mãos atrás das costas, como se precisasse mantê-las presas ali, longe de qualquer coisa que eu pudesse me arrepender depois. Foi nesse instante de silêncio, com minha mão ainda formigando atrás das costas, que decidi que ia dizer a verdade para aquele menino, doesse o quanto doesse. Se eu não podia agir com raiva, pelo menos ia agir com sinceridade. Devolvi os doces e saí da sala. Minha filha perdeu o controle e começou a gritar. Ele é só uma criança. Você é um monstro? Como pode dizer isso para uma criança? Eu disse que ela não tinha o direito de armar aquela situação para mim. Que eu não iria mentir para uma criança só porque isso fazia com que ela se sentisse melhor em relação à situação. Ela disse, você destruiu tudo. Transformou nossa casa em uma zona de guerra. Tudo porque odeia uma criança que nunca fez nada de errado. Eu disse, não, eu odeio o que ele representa. E odeio o fato de você estar defendendo todo mundo, menos a única pessoa que foi traída. Ela saiu furiosa e não voltou para casa naquela noite. No dia seguinte, descobri que ela tinha ido morar na casa da avó. Minha sogra também me ligou mais tarde naquele dia e disse que eu havia traumatizado Jaden, que não me reconhecia mais e que eu precisava de ajuda. Eu disse a ela que ela tinha sorte de eu sequer ter permitido que aquele menino entrasse na minha casa desde o começo. Ela disse que eu estava sendo vingativa e instável e que talvez estivesse na hora de meu marido reconsiderar a guarda. Eu ri na cara dela. Que tente. Que Daniele tente também. Boa sorte tentando provar abuso emocional quando mantive aquela criança alimentada, vestida e segura todas as vezes que ele esteve sob este teto. Mesmo sem fingir um sorriso enquanto fazia isso. Meu marido não me defendeu. Não fez nada. Apenas continuou sentado em silêncio, como um covarde, esperando que a tempestade passasse. Eu mandei que ele fosse embora. Arrumei uma mala e joguei nele enquanto ele permanecia ali olhando para o celular. Eu disse, se você vai deixar nossa filha me desrespeitar, deixar sua amante manipular nossa família e permitir que me crucifiquem por não abraçar seu filho de uma traição, então pode ir morar com sua mãe também. Ele foi embora sem dizer uma palavra. Covarde, agora somos apenas eu, minha filha mais nova e meu filho do meio. E sabe de uma coisa? Meu filho é o único que entende. Mais tarde naquela noite, ele me disse, eu não gosto do que o papai fez. Eu não odeio Jaden, mas entendo por que você se sente assim. Você nunca tratou mal o Jaden. Ele é o único que percebe que estou sobrevivendo a esse pesadelo há quase 6 anos enquanto todo mundo finge que está tudo bem. Todo mundo quer o conto de fadas da família moderna e perfeita. Mas fui eu quem teve que engolir a traição, a humilhação pública, as contas de terapia e os olhares constrangedores nos eventos escolares, enquanto as pessoas cochichavam. Eu vivi tudo isso, não eles. E agora eu sou a babaca. Minha filha pode morar com a mulher que ajudou a destruir a família dela. Tudo bem, mas não finjam que eu sou o perigo aqui. Não finjam que sou instável só porque me recuso a fingir que está tudo bem. Eu dei àquele homem uma segunda chance. Fiquei por causa dos meus filhos. Mantive esta casa de pé e de alguma forma sou eu quem todo mundo odeia. Por que minha filha não odeia a mulher que dormiu com o pai dela? Por que ela não odeia por ter me traído e destruído nossa casa? Por que toda a raiva é direcionada a mim, a pessoa que ficou e limpou a bagunça deles? Não vou pedir desculpas por proteger minha paz. Eu não bati naquele menino. Não gritei com ele. Eu disse a verdade. Ele não pode exigir uma família que não foi construída para ele. Eu não aceitei ser nada para ele e ele pode amar o pai e a mãe dele e, ainda assim, aceitar que eu nunca farei parte disso. E se isso faz de mim um monstro, tudo bem. Mas não esperem que eu sorria e entregue biscoitos a ele enquanto sangro por causa de uma ferida que eles mesmos causaram. Deixem Daniele criar o filho dela. Deixem minha sogra mimá-lo. Deixem minha filha brincar de irmã mais velha do ano. Mas não esperem que eu ceda. Não vou ceder. Essas são as consequências que eles escolheram. Que convivam com elas. Comentários do Reddit. Comentário 1. Olha, Op, eu nem odeio você por ser fria. Você está machucada. Está sendo machucada há anos. Acho que muita gente subestima o que uma traição prolongada faz com uma pessoa. Isso não simplesmente desaparece porque o tempo passa ou porque alguém oferece um pedido de desculpas meia boca. Eu entendo isso. Mas é aqui que acho que você errou feio. Você está tratando aquele menino de 7 anos como um símbolo, em vez de tratá-lo como um ser humano. Você não bateu nele, é verdade, mas disse na cara dele que ele faz parte da punição que você atribui à mãe dele. Isso é um nível completamente diferente de dano. Essa criança vai crescer pensando que é intrinsecamente indigna de amor por causa das circunstâncias do próprio nascimento. É assim que começam o ressentimento e os traumas para a vida inteira. E sua filha não é uma traidora por se importar com o irmão. Ela tem 18 anos, está emocionalmente dividida e claramente tentando encontrar algum senso de certo e errado no meio de toda essa destruição. Em vez de tentar encontrá-la no meio do caminho, você a afastou novamente. Então, sim, ela saiu de casa. Provavelmente se sente mais segura perto de pessoas que não ficam despejando veneno em cima de uma criança. Não estou dizendo que sua dor não é válida.
Estou dizendo que sua raiva se tornou toda a sua identidade e que você começou a direcioná-la para as pessoas erradas. Você é a babaca. E digo isso com tristeza, não com julgamento. Comentário 2. Você é a babaca. E, se tivesse um mínimo de consciência sobre as próprias atitudes, perceberia que não está mantendo uma família unida. Está destruindo tudo pela raiz. Você chegou a admitir que, por um segundo, sentiu vontade de bater em uma criança de 5 anos porque ela lhe deu doces e pediu para ser amada. E a sua conclusão foi: eu fiquei. Eu sofri. Coitada de mim. Não. Você não é apenas fria, é emocionalmente perigosa. Era uma criança sendo manipulada pelos adultos ao redor dela. Sim. Mas sua resposta não foi apenas sinceridade. Foi crueldade disfarçada de limites. Você poderia ter devolvido os doces e dito: não me sinto confortável com isso. Em vez disso, disse a uma criança, literalmente, que ela fazia parte da punição que você queria dar à própria mãe e que deveria culpá-la por não ser amada. E o fato de você mesmo escrever que sua mão formigou só prova o quanto essa raiva está mais perto da superfície do que você quer admitir. Isso é uma forma de violência psicológica. Ponto final. Se alguém tivesse publicado essa mesma história e não fosse você, aposto que estaria nos comentários gritando que isso é abuso. Sua filha percebe isso, sua sogra percebe isso. Seu marido é um lixo, claro, mas, a esta altura, você é o motivo pelo qual essa família está desmoronando. Você não precisa fazer parte da vida de Jaden. Tudo bem. Então vá embora. Divorcie-se do seu marido. Pare com essa situação pela metade, mantendo um casamento destruído enquanto desconta sua raiva nas pessoas ao redor. Você não é apenas uma babaca, é a maldita bola de demolição atravessando a vida de crianças que nunca pediram por nada disso. Comentário 3. Você é a babaca. Você não quer uma família. Você quer um culto à lealdade. No momento em que alguém não segue exatamente o que você determina, você o exclui. Filha, marido, sogra, não importa. Você não está protegendo sua paz. Está impondo sofrimento como se fosse uma forma de penitência. Jaden não simbolizava a traição. Você decidiu transformá-lo nisso. Ele não escolheu nascer. E aquela história toda sobre a carta, não me importa quem planejou aquilo. O que você disse àquela criança foi brutal. Não foi sinceridade. Não foi proteção. Foi brutalidade. Você disse a ele que ele era a personificação viva do pecado da mãe e que merecia ser rejeitado por causa disso. Isso é doentio. E a parte mais perturbadora é que você mesmo admite que, por um instante, quase perdeu o controle com ele. Você escreveu isso como se fosse apenas um detalhe passageiro. Isso não é um simples momento de fraqueza. É um sinal de alerta de que você não deveria estar perto dessa criança sem supervisão. Você tem sorte de sua filha não ter chamado o serviço de proteção à criança. Se você odeia seu marido e não suporta o filho dele, vá embora. Está claro que você não quer esse casamento. Está claro que odeia o que sua vida se tornou. Mas, em vez de terminar tudo, você está destruindo emocionalmente todos ao seu redor e fingindo que isso é justiça. Você é a babaca. E, se ainda houver algum bom senso naquela casa, alguém deveria acabar com essa família hoje. Não para punir você, mas para proteger todo mundo desse caos tóxico que você está alimentando. Atualização 2. Eu nunca pensei que escreveria isso, mas pedi o divórcio. Não por raiva, nem como algum ato dramático e definitivo, mas porque simplesmente não consigo continuar fazendo isso. Não com ele, não com eles, não com ninguém. Dediquei quase 20 anos a esse casamento. Construí toda a minha vida adulta em torno desse homem. Criei 3 filhos com ele. Perdoei-o por me humilhar, me trair, arrastar nossa família pela lama e me deixar lidar com as consequências enquanto ele podia brincar de ser um pai novo. Eu fiz terapia. Aguentei cada comentário maldoso, cada momento constrangedor em que as pessoas olhavam para nós como se fossemos personagens de uma novela. Aguentei tudo e de alguma forma me tornei a vilã. Deixe-me voltar um pouco. Depois de tudo que aconteceu durante as festas de fim de ano, o cartão, os doces, a armação, minha filha saindo de casa furiosa, achei que as coisas acabariam se acalmando, que ela só precisava de tempo. Não tínhamos conversado desde que ela foi morar com a minha sogra. Dei espaço a ela. Depois tentei ligar. Ela não atendeu. Mandei mensagens, nenhuma resposta. No dia seguinte verifiquei o Instagram. Bloqueada. Facebook removida. Até no WhatsApp. Ela não precisava apenas de espaço. Ela me cortou completamente da vida dela. Minha própria filha. Procurei minha sogra. Ela me disse que eu deveria dar tempo para minha filha se recuperar do trauma. Trauma causado por eu me recusar a mentir para uma criança. Por eu não fingir. Lembrei a ela que fui eu quem criou aquela menina. Fui eu quem manteve nossa família unida quando o filho dela destruiu. Minha sogra respondeu, e você tem sido emocionalmente destrutiva desde então. Aquilo encerrou a ligação. Eu desabei. Chorei pela primeira vez em meses. Um choro feio, trêmulo e silencioso. Minha própria filha preferia brincar de casinha com a amante do pai e fingir que eu era o problema. Mas a pior parte é que meu filho de 15 anos, o único que estava do meu lado, também está se afastando. Ele não conversa mais tanto. Quando chega da escola, vai direto para o quarto. Antes, sentava comigo durante o jantar, assistia a programas comigo e me ajudava com as compras. Agora são fones de ouvido, cabeça baixa e respostas de uma palavra. Perguntei o que estava acontecendo. Ele deu de ombros e disse, eu não quero ficar no meio disso. No meio de quê? Perguntei.
Ele não respondeu. Vi o olhar nos olhos dele. Decepção. Medo? Talvez os dois. Ele está com medo de mim, ou com vergonha, ou simplesmente desistiu. Não consigo saber qual das opções é, mas sei como é quando alguém começa a se afastar emocionalmente. Tentei mais uma vez com meu filho, alguns dias depois. Bati na porta do quarto dele, entrei sem esperar resposta, e sentei na ponta da cama, do jeito que fazíamos quando ele era pequeno e não conseguia dormir. Ele tirou um fone de ouvido, só um, como se estivesse me dando o mínimo de atenção que a educação exigia. Perguntei se ele também achava que eu tinha exagerado com Jaden. Ele ficou quieto um tempo, olhando pro teto, e depois disse: acho que você não é uma pessoa. Acho que você só parou de tentar. Perguntei o que ele queria dizer com isso. Ele respondeu: você fala de limites o tempo todo, mas às vezes limite é só outro nome para desistência. Aquilo me atingiu mais do que qualquer coisa que minha sogra tinha dito, porque veio de um menino de 15 anos que, até onde eu sabia, sempre esteve do meu lado. Perguntei se ele também ia me deixar. Ele colocou o fone de volta e disse, sem olhar para mim: eu moro aqui. Não significa que eu concorde com você. Saí do quarto dele sentindo que tinha acabado de perder outra pessoa, só que dessa vez em câmera lenta, sem uma briga, sem uma batida de porta. Só um menino de fone de ouvido decidindo, aos poucos, que não queria mais estar do meu lado. Já vi isso antes. Com meu marido, com minha filha, com meus amigos. Sim, meus amigos. Aquele grupo de donas de casa com quem eu organizava aquelas viagens de Natal. Sumiram. Uma delas deve ter contado tudo, porque percebi que não fui adicionada ao grupo de mensagens em que normalmente planejamos a primavera. Quando entrei em contato, uma delas respondeu com uma mensagem longa e condescendente sobre como incluir a família é algo maior do que a dor pessoal. E então veio a parte mais absurda. Meu marido, minha sogra e minha filha, juntos, fizeram um pedido por meio do orientador da escola do meu filho para que fizéssemos terapia familiar. A escola ligou para perguntar se eu estaria disposta a participar. Então, agora eu deveria sentar em um círculo com a mulher que dormiu com meu marido, o homem que quebrou nossos votos, a filha que me traiu e o menino que simboliza cada gota de dor que engoli, e sorrir durante tudo isso em nome da cura. Não. Chega. Arrumei a papelada, fui ao tribunal e dei entrada no pedido de divórcio sozinha. Quando ele recebeu os papéis, nem sequer tentou me impedir. Parecia triste, mas aliviado, como se estivesse esperando que eu fosse a pessoa a tomar a decisão de colocar um ponto final. Eu disse a ele: você conseguiu seu recomeço. Todos vocês conseguiram. Só não tiveram coragem de dizer isso. Agora somos apenas eu e o silêncio. A casa parece mais vazia do que jamais esteve. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente. Estou cercada por lembranças nas quais já não confio. Minha filha mais nova não entende a situação. Minha filha mais velha foi embora. Meu filho está com um pé fora de casa. Meu marido já tinha ido embora muito antes da traição. Meus amigos desapareceram. E aqui estou eu, ainda sendo a pessoa que ficou por mais tempo, ainda sendo a pessoa que tentou manter tudo de pé. Mas sabe o que percebi? Todos queriam que eu sofresse em silêncio. Eles não se importavam com a minha dor, desde que eu sorrisse enquanto sofria. Estavam satisfeitos que eu permanecesse, desde que engolisse a traição e desempenhasse o papel de esposa feliz. Estavam satisfeitos enquanto eu continuasse dando e dando, desde que nunca dissesse. Isso me destruiu. Mas, no segundo em que parei de fingir, eles se voltaram contra mim. Então não. Não vou mais acreditar nas pessoas. Nem em amigos, nem em família, nem na igreja, nem sequer nos laços de sangue. Porque quando realmente importou, nenhum deles ficou ao meu lado. Esse divórcio é a coisa mais dolorosa que já fiz. Eu o amei um dia. Amei nossa vida. Amei quem costumávamos ser. Mas finalmente aceitei uma coisa. Essa família morreu no dia em que ela engravidou, e eu venho arrastando o cadáver desde então. Agora acabou. Às vezes me pergunto se, quando Jaden crescer, alguém vai contar pra ele o que eu disse naquele dia, com os doces ainda na mão dele. Espero que não. Mas também sei que segredos de família nunca ficam enterrados por muito tempo. Um dia, alguém vai contar. E quando isso acontecer, não sei se ele vai me odiar ou se vai simplesmente entender que existia uma mulher que sofreu tanto que decidiu que a dor dela valia mais do que a inocência dele. Não sei se fiz a coisa certa. Só sei que fiz a única coisa que consegui, com o que restou de mim depois de anos segurando tudo sozinha. E no fim, talvez seja isso que ninguém queira admitir. Às vezes a pessoa que fica não é a mais forte da história. É só a última a desistir. Comentários do Reddit. Comentário 1. Eu nem tenho palavras. Você diz que foi a pessoa que ficou por mais tempo, mas o que isso significa? Se tudo que você fez foi envenenar o ambiente enquanto permanecia nele, você não apenas guardou rancor, você o alimentou. Cuidou dele e o criou como se fosse um segundo filho. E agora está chocada porque ninguém mais queria continuar naquela casa com você. Você acha que sua filha traiu você? Não. Ela escapou de você. Ela viu uma mãe disposta a destruir emocionalmente uma criança pelo simples crime de existir e pensou, que se dane. Eu estou fora. E seu filho, você mesma já percebeu que ele está praticamente indo embora. Você acha que é porque todo mundo se voltou contra você, mas talvez seja porque você queimou todas as pontes e depois ficou reclamando que ninguém queria atravessar as cinzas para segurar sua mão. Sim, você foi traída. Não estou justificando o caso, mas você não queria se curar. Queria uma cicatriz permanente que pudesse usar para justificar sua crueldade. E essa cicatriz é tudo que lhe restou agora. Você é a babaca. E vai ficar sozinha. Não porque foi honesta, mas porque sua honestidade vinha acompanhada de uma faca. Comentário 2. Sou pai, Op. Tenho 2 filhos de um casamento anterior. Minha esposa atual ajuda a criá-los. E deixe-me dizer uma coisa, famílias reconstruídas são um inferno. Eu sinto sua dor.
de verdade. Seu marido fez uma enorme besteira. Daniele é uma péssima pessoa. Mas sua reação foi equivalente a lançar uma bomba nuclear emocional. Sem precisão, apenas uma área de destruição enorme. Você disse que o filho da traição não merecia ser incluído. Tudo bem. Mas o que você também disse foi que o amor precisa ser conquistado, e uma criança não deveria precisar conquistar o amor, nem sequer a decência básica, dentro da própria família. Principalmente quando seu marido escolheu permanecer ao lado de vocês dois. O que você fez com aquele menino foi calculado. Você queria que ele se lembrasse daquele momento para sempre, e ele vai se lembrar. E isso é responsabilidade sua. O convite para a terapia? Aquilo era uma tábua de salvação, não uma armadilha. Você nem sequer considerou que sua filha estava tentando encontrar alguma coisa em que pudesse se apoiar. Você destruiu essa possibilidade e depois entrou com um pedido de divórcio. Não porque estava livre, mas porque ficou sem pessoas dispostas a absorver a sua dor. Você não perdeu sua família. Você os expulsou e trancou a porta.